Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para uma história bíblica. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo teu amor derramado sobre nossas vidas. Obrigado pelo cuidado e pela proteção. Em nome de Jesus, amém. Na história de hoje, vamos continuar falando sobre Moisés. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo de Deus do Egito. Será que foi fácil para ele fazer isso? O que vocês acham? Vamos ficar sabendo na história que vai começar. Olá pessoal! A história de hoje está no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, nos capítulos de 5 a 12. Moisés foi ao Egito e no caminho encontrou com seu irmão Arão, que estava pronto para fazer tudo o que Deus tinha planejado que eles fizessem. Os israelitas eram escravos dos egípcios, mas Deus tinha um plano especial para realizar através de Moisés. O plano era reunir o povo de Deus a se sujeitar a Moisés e Arão para saírem do Egito. Moisés e Arão foram até ao faraó e disseram: "Isso é o que o Senhor, Deus de Israel, nos enviou a dizer: deixe meu povo ir embora." Mas Faraó não deu atenção. Pelo contrário, ele fez com que os israelitas trabalhassem muito mais depois desta conversa. Os escravos israelitas estavam zangados com Moisés e com Arão, porque eles causaram todo este problema para eles. Então Moisés clamou a Deus e perguntou: "Por que isto está acontecendo? Por que me enviou para esta missão?" O Senhor respondeu: "Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Eu sou o Senhor." Moisés contou isso ao povo, mas eles estavam tão desencorajados que não deram ouvidos. Deus disse a Moisés para ir novamente ao faraó e fazer exatamente o que ele planejava fazer. Moisés e Arão foram até o faraó. Deus pediu para que eles pegassem a vara e jogassem diante de Faraó. Arão jogou a vara e ela se transformou em serpente. Mas Faraó não se impressionou, porque ele chamou seus sábios e feiticeiros e eles fizeram a mesma coisa. Porém, a vara de Arão engoliu as varas deles. O coração de Faraó endureceu e ele não deu ouvidos a eles, assim como Deus havia dito. Em outro dia, o Senhor disse para Moisés e Arão que eles fossem às margens do rio Nilo e encontrassem com Faraó. Assim eles fizeram. Arão tocou as águas do rio Nilo com a vara e elas se transformaram em sangue. Porém, novamente os mágicos do Faraó fizeram o mesmo milagre. E Faraó se recusou a deixar o povo ir. Então Deus enviou mais 9 pragas ao Egito para mostrar o seu poder. A segunda foi a praga de rãs. A terceira foi a dos piolhos. A quarta
foi a praga das moscas. A quinta foi a morte de todo o gado egípcio. A sexta foram as feridas na pele dos egípcios e seus animais. A sétima foi a chuva de pedras, granizo, que caiu sobre os homens, animais e plantas. A oitava foi a praga dos gafanhotos, que devoraram todas as árvores e plantas no Egito. A nona foi a escuridão por 3 dias nas casas egípcias. Mesmo com todo o sofrimento, o coração de Faraó permaneceu duro e ele não deixou o povo ir. Então veio a 10ª praga. Antes dela, Deus determinou que cada israelita matasse um cordeiro, passasse o seu sangue na entrada da porta de suas casas e depois comeriam este animal em família, já vestidos para irem embora. Por volta da meia-noite, o anjo passou pelo Egito e matou o filho mais velho de cada casa egípcia. Faraó acordou no meio da noite e ouviu um grande grito pelo Egito. Em toda a casa egípcia havia alguém morto. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse que eles poderiam ir embora e levar todo o povo israelita junto com eles. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo. Oi, que saudades de vocês! Vocês lembram que a semana passada nós escutamos a história de Moisés, desde pequenininho, que foi colocado na cesta, que foi encontrado pela filha de Faraó, até quando ele foi chamado por Deus lá naquela sarça ardente que queimava e não se consumia, e que o Senhor o chamou para libertar o povo dele das mãos de Faraó. E hoje nós vamos dar continuidade a essa história. Essa história está lá no livro de Êxodo, nos capítulos de 5 a 12. Então depois, com calma, vocês peguem a Bíblia de vocês e leiam e peçam ao nosso Deus, nosso Pai Celestial, que revele a palavra dele para vocês, no coraçãozinho de vocês, para que dê muito fruto, tá bom? Então vamos continuar. Moisés, aquele menino que foi tirado das águas do Nilo pela filha de Faraó, cresceu, se tornou um homem e pensou que ele ia ser o juiz, que ele ia ser o rei do povo judeu, que ele seria o escolhido. E ele vai lá e mata um egípcio que estava castigando um hebreu, enterra na areia. Por esse fato, ele tem que fugir e ele descobre que ele precisou ir para o deserto, precisou passar 40 anos no deserto, sendo desconstruído de tudo aquilo que ele pensou que ele era, de tudo aquilo que ele imaginou. O Senhor às vezes permite isso na nossa vida. O Senhor desmancha muitos planos que a gente faz, porque eram planos nossos e não dariam fruto segundo a vontade do Senhor. Mas no tempo certo, quando Moisés já tinha 40 anos, ele teve essa visão dessa sarça. A sarça é uma árvore típica daquela região. Ela queimava e não se consumia. E o Senhor falou através dessa sarça que ele iria falar com Faraó para libertar o povo de Israel que era escravo no Egito. Moisés a princípio ficou relutante, mas o Senhor falou com ele e o convenceu e ele foi. Ele obedeceu ao Senhor. E ele chega a Faraó e fala: Faraó, eu vim aqui em nome do Deus dos Hebreus, o grande eu sou. Eu vim aqui porque o nosso Deus nos mandou para libertar esse povo, para que você deixe esse povo ir embora dessa terra. É claro que Faraó não deixou. Faraó era um homem que tinha um coração muito duro. E Deus enviou 10 pragas ao povo do Egito. Deus não é um Deus mau que castiga, mas Ele é um Deus justo. Ele corrige quando necessário. O povo egípcio daquela época, eles adoravam e cultuavam muitos deuses estranhos.
Eles tinham deuses mosquito, deuses rã, deuses peixes. Eles adoravam até a própria morte. Vocês podem ver que hoje, daquele período histórico, tem muitas múmias, tem muita coisa relacionada com a morte que a gente vê até hoje, que as pessoas daquela época prestavam culto. E será que Deus podia deixar essas pessoas adorando deuses falsos? Ele não podia permitir essa situação. O que ele fez? Ele usou aquelas 10 pragas, uma atrás da outra, provando ao povo egípcio que nenhum daqueles deuses era Deus, porque nenhum daqueles deuses protegeu o povo. Quando vieram mosquitos, o deus mosquito do Egito não os protegeu. Quando vieram as rãs, o deus rã não os protegeu. Quando veio a escuridão, o Deus deles também não fez surgir a luz e eles ficaram no escuro. A Bíblia diz que a escuridão era tão forte que dava quase para apalpar. Você podia quase pegar a escuridão de tão forte. E a última praga, porque foram 10, uma atrás da outra. Cada vez que vinha uma praga, depois vocês leiam lá do capítulo 5 até o 12. Cada vez que vinha uma praga, Faraó se endurecia mais. Em alguns momentos, os próprios mágicos do Egito falaram com Faraó: ó Faraó, o que está acontecendo é dedo de um Deus mais poderoso que os nossos. Nós não podemos fazer nada. Mas Faraó se manteve duro e falou: não, o povo fica, o povo não pode ir. E foram acontecendo essas pragas, uma atrás da outra. Até que chega na última, que Deus fala com Moisés: agora, hoje, o Faraó vai deixar vocês irem. Vocês peguem um carneiro macho de 1 ano, sem defeito, vocês vão sacrificar ele e vocês vão comer a carne dele assada nesta noite. Vocês peguem a família do vizinho, se a família for pequena, não deixa nada para trás, não pode sobrar. Não quebrem os ossos, mas comam a carne toda desse carneiro. E peguem o sangue e passem nas portas da casa, nas laterais da porta e em cima. É interessante que se a gente olhar uma porta e você passar o sangue nas laterais e em cima, você pode fazer uma cruz nessa porta. E naquela noite, o anjo da morte enviado pelo Senhor passou na terra do Egito. Toda a casa que tinha sangue nas portas, ele não entrou. Mas nas casas onde não havia esse sangue, ele entrou. E o primogênito daquela casa foi morto. A Bíblia fala que na terra do Egito, naquela noite, em toda a casa havia um morto. Porque eles não criam no Deus verdadeiro. Eles não confiaram em Deus. E acabaram precisando passar por aquela tribulação, por aquele momento difícil. Porque eles não confiaram em Deus. Deus deu chance a eles. Deus se revelou a eles com 9 pragas anteriores. E qualquer um do povo egípcio que tivesse feito isso, teria sido poupado. Mas eles não confiaram em Deus. Agora, gente, essa última praga, ela representa a primeira Páscoa dos judeus. Páscoa quer dizer passagem, saída. Naquela noite, Faraó libertou o povo. Quando Faraó acordou de madrugada, viu que o filho dele, que havia de reinar no lugar dele, estava morto, e que em toda a casa do Egito havia um morto. Aí ele mandou o povo de Deus ir embora. E o povo de Deus, o povo de Israel, saiu da terra do Egito naquela noite, levando muito ouro, muita prata, muitos bens, e eles foram para o deserto, eles foram começar uma nova etapa, uma caminhada, com Moisés liderando esse povo. Essa parte da história nós vamos continuar mais para frente. Só que nós vamos parar agora um pouquinho e vamos pensar um pouco. Deus precisava tirar do povo de Deus que havia naquela terra todo
o que eles tinham de conhecimento a respeito do Egito, porque eles passaram 400 anos lá. E o método que Deus usou foram essas pragas. Deus se mostrou ao povo dele e ao povo do Egito também, que ele é o único Deus. E esta última praga, não é uma simbologia, ela é uma representação muito clara da obra de Cristo na cruz. Como eu disse para vocês, o sangue passado nas portas, nós podemos pensar a porta, você passa o sangue aqui e em cima você vai poder fazer uma cruz. Quem foi oferecido numa cruz para tirar o nosso pecado? Foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, sem defeito. Ele se ofereceu numa cruz para tirar o nosso pecado. Moisés é uma figura de Cristo naquela época, ele é uma representação de Cristo. Mas ele foi um salvador do povo naquela situação de escravidão, onde o povo servia a um governante terreno. Só que Moisés, ele não podia tirar pecados. Mas Jesus pode. Jesus é o Filho de Deus que veio em carne, que veio a esta terra com um único objetivo: ir para uma cruz, se entregar numa cruz e nos atrair no corpo dele, para que o nosso velho homem fosse destruído, fosse morto, para que a lei do pecado em nós fosse desfeita. E na sua ressurreição, ele nos fez filhos de Deus. Ele nos levou a nascer de novo com ele. Todos nós que cremos no Evangelho, todos nós que cremos na palavra de Deus. Nós nascemos de novo, nós fomos feitos filhos de Deus, através do que Jesus Cristo fez naquela cruz. Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. Eu vou pedir para a tia Elbia ler um texto que está em Hebreus, capítulo 3, versos 5 e 6. Então, depois vocês confiram também. Hebreus, capítulo 3, versículos 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Moisés foi um servo fiel a Deus. Ele obedeceu o que o Senhor mandou. Mas Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, que também obedeceu ao que Deus mandou. Ele foi para uma cruz, para nos fazer parte da família de Deus, para nos incluir na sua casa, para nos dar uma morada eterna no céu, livre da morte, livre de toda a contaminação do pecado, livre de todos esses problemas que nós temos aqui, por um espaço de tempo que se chama eternidade, que não tem começo e não tem fim. O Senhor Jesus fez essa obra maravilhosa por nós. O que nós temos que fazer? Olhar para Ele, crer nele, confiar nele, crer na palavra de Deus, que diz que nós já morremos com Cristo. O nosso pecado já foi pago. Nosso velho homem já foi destruído na cruz em Cristo. Nascemos de novo com Ele. Somos filhos de Deus. Vivemos neste mundo para glorificar e exaltar e engrandecer o nome do Pai. E pregar o Evangelho a todo aquele que não conhece. Vamos orar, gente? Pai, te louvamos pela obra de Cristo na cruz. Te agradecemos porque Jesus é o Cordeiro perfeito, é a oferta plena e completa para tirar o nosso pecado. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou e tem nos amado profundamente. Grande é o teu nome, Senhor. Exaltado, Senhor, sempre seja o teu nome na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, pessoal? Até qualquer hora dessa de novo, se Deus quiser. Amém. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
Hoje nós vamos realizar mais uma atividade. E é uma atividade super fácil de fazer e muito gostosa. E essa atividade, ela se encontra na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 7 ao capítulo 11, que vai falar sobre Moisés e as 10 pragas do Egito. Vamos começar? Eu fiz a primeira praga, que é as águas do Nilo se transformam em sangue. Então, como é que eu fiz essa atividade? Olha aqui, a minha atividade é o número 1, onde elas vão se transformar em sangue. Olha só, gente, que legal isso daqui. Olha, sabe como que eu fiz isso? Eu peguei o número 1, desenhei um rio nele e depois eu cortei ele. Então ele ficou assim, como a gente chama isso daqui, que fica vazado. Depois que eu fiz isso daqui, eu utilizei esse saquinho. Eu gosto muito desses saquinhos. Esses saquinhos, eles são saquinhos que eles são meios durinhos. Então é super fácil de trabalhar com eles. Eu coloquei glitter azul dentro do saquinho. Depois do segundo saquinho, eu coloquei o glitter vermelho. Fechei o saquinho, que ele tem um fecho aqui em cima. Fechei o saquinho aqui e para ficar bem firme para o glitter não sair, eu também fechei com a fita dupla face para ele não sair de dentro do saquinho. Depois que eu fiz isso, eu peguei o saquinho e colei ele aqui atrás, bem na beiradinha do rio, ó, com a fita dupla face, o azul, e depois eu fiz a mesma coisa com o saquinho vermelho. Por quê? Você pode movimentar os saquinhos, ó. Olha, aqui ele tá vazado, daí eu ponho o rio que ele era, o rio normal, que ele tá azul, e quando Moisés tocou com a vara no rio, o rio azul ele se transformou em sangue. Então a nossa atividade ela vai ficar dessa forma. Olha que legal, você pode até movimentar. Olha que legal que fica essa atividade. Mas se você não conseguir fazer dessa forma, eu vou mostrar para você uma outra forma super legal também de fazer o número 1, que é a transformação da água em sangue. É essa outra aqui. Aqui a nossa atividade, eu também fiz um rio. Olha, eu desenhei o rio, cortei o azul e também cortei o vermelho. E aqui, olha, eu encaixo ele aqui debaixo da graminha e fica dessa forma. Como é que eu fiz isso? Eu peguei 2 papéis, pode ser cartolina, não tem problema, é feito com cartolina. Eu peguei, também desenhei o rio neles e cortei. Depois, o que eu fiz? Eu coloquei 2 fitas dupla face aqui na ponta deles. Por quê? O que nós vamos fazer agora? Eu tiro a fita dupla face e venho ajunto os 2 rios, o azul e o vermelho, e venho com outro papel e colo aqui em cima. Ele vai ficar dessa forma. Depois que eu fiz isso, eu vou vincar. Por que eu vou vincar? Para ele poder fazer esse movimento aqui, ó, a hora que eu quiser. E o que é vincar? Vincar é o seguinte, eu tenho o estilete. Aqui é a ponta do estilete aonde ele corta. Só que o estilete, ele tem esse outro ladinho aqui que ele não corta como ele corta aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vincar com essa parte aqui de trás do estilete. Então, eu vou pegar aqui no meio dos 2, vou pôr a régua e vou passar bem devagarinho a parte de trás do estilete aqui.
que aconteceu? Aqui. Nós dobramos o papel que ele vai ficar para ele poder dar esse efeito, esse movimento aqui do rio, para essa atividade também ficar dessa forma. Ah, mas eu também não quero fazer isso, eu não sei fazer isso, não vai dar certo. Gente, não tem problema nenhum. Vocês podem colar direto o papel vermelho. Não tem problema. Então, nós temos 3 formas de fazer a primeira praga, que é o número 1. Com o vazado e os glitters, com a cartolina, com os 2 rios, que fica dessa forma, ou simplesmente eu posso fazer só com ele vermelho. Do jeito que vocês fizerem, vai ficar linda a atividade de vocês. Então, essa é a nossa primeira praga. Agora nós vamos para a nossa segunda praga, que a nossa segunda praga foi a infestação das rãs. Olha só o que eu fiz. Olha, então aqui eu peguei o meu número 2 e enchi ele de rãs. Isso aqui também é super fácil de fazer. Tanto os números quanto esses elementos, eu tirei todos da internet. Então é muito fácil de fazer essa atividade. E a nossa terceira praga é a infestação dos piolhos. Também fiz da mesma forma. Imprimi, pintei e cortei os piolhos e colei no número 3. A nossa quarta praga é a infestação das moscas. Também fiz da mesma forma. Imprimi as moscas, pintei e colei no meu número 4. E a quinta praga é a morte dos animais. Também eu fiz da mesma forma. Cortei os animais e coloquei eles aqui. Eu coloquei olhinhos nos meus animais e deitei eles para eles estarem dando a impressão de que eles estão morrendo. Mas se você não tiver esses olhinhos, você pode fazer um X ou pôr os olhinhos dos animais fechados e colocar eles deitados para dar a impressão de que eles já estão morrendo. Depois, a nossa sexta praga são os tumores, as úlceras nos egípcios e nos animais. Então, eu também fiz os animais e as pessoas e peguei, pintei eles e coloquei uns pontinhos com caneta vermelha para dar a impressão de que são feridas. Então, e colei no meu número 6. E a nossa sétima praga é a chuva de pedras. Olha só o que eu fiz. Eu peguei umas nuvens, colei umas nuvens aqui em cima e colei pedras. Essas pedras eu colei com cola normal. Qualquer cola você pode estar colando essas pedras. Essas pedras aqui, eu encontrei essas pedras na areia. Na areia, ela tem várias pedrinhas. Mas se você não tiver areia em casa e não conseguir fazer essas pedras, não tem problema. Você pode desenhar as suas pedras também. Ou pegar um isopor também, colocar e pintar o isopor. Então, tem várias formas de você fazer a chuva de pedras também. E a nossa oitava praga é a infestação dos gafanhotos. Eu também fiz da mesma forma. Imprimi meus gafanhotos, pintei, recortei e colei ele no número 8. E a nossa nona praga é a escuridão durante 3 dias. O que é? São as trevas. Então, o Egito estava desse jeito. E o que aconteceu? Veio a escuridão, que ficou tudo completamente escuro, que eles nem enxergavam uma pessoa perto da outra. Completamente tudo escuro. E o que eu fiz com esse número 9? Eu fiz da mesma forma que eu fiz com o nosso número 1, com a nossa primeira praga. Eu colei, pus a fita dupla face aqui no verso,
colei um outro papel, vinquei com o estilete no meio, vocês lembram? Vinquei com o estilete no meio e eu posso virar a escuridão, que é a nossa 9ª praga. E a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais. O que eu fiz? Só que antes disso, Deus deu uma ordem, que os judeus, o que eles tinham que fazer? Matar um cordeiro. Com o sangue desse cordeiro, eles tinham que pintar os umbrais da porta. Então, o que eu fiz? Eu peguei da internet também um homem pintando com os umbrais, pintei ele e também coloquei aqui a morte do primogênito de Faraó. Então, assim, nós realizamos a nossa atividade sobre as 10 pragas do Egito. Gente, essa atividade é muito fácil de ser realizada. Então, não percam a oportunidade e façam essa atividade em família que vocês vão amar. Um beijo bem grande para vocês. Até mais! No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil Faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor.